Shalom, shalom, eu sou a Morachaya, estamos de volta aqui no canal Mahanaima, este espaço judaico reservado para os seguidores de Yeshua, o Mashiach de Israel, os judeus Talmidim de Rabbeinu Yeshua, Baruch Hashem. Vamos fazer a leitura hoje e a reflexão a respeito do texto da Brita Hadashah, que é referente a Parashat Hashavua, que é a Parashat Korach, Baruch Hashem. Vamos abrir o texto em Yohanan, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. Vamos fazer a leitura. Estava enfermo um homem chamado Elazar, de Betiânia, aldeia de Miriam e de sua irmã Marta. E Miriam, cujo irmão Elazar se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Adona com o bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram as irmãs dizer a Yeshua: Mestre, está enfermo aquele a quem amas. Yeshua, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para que voos de Elohim, para que o filho de Elohim seja exaltado por ela. Yeshua amava a Marta e a sua irmã e a Elazar. Quando ouviu que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse aos seus talmidim: Vamos outra vez para Yehuda. Disseram a ele, seus talmidins: Mestre, ainda agora os Yehudim procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Yeshua: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo falado, acrescentou: Nosso amigo Elazar dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram a ele, seus talmidim: Mestre, dorme, ficará bom. Mas Yeshua falara de sua morte. Eles, porém, entenderam que falava de repouso do sono. Então Yeshua lhes disse obviamente: Elazar morreu, e por sua causa me alegro de que eu lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Disse: Toma chamado Dídimo aos seus discípulos, e vamos nós também para morrermos com ele. Chegando Yeshua, encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém a cerca de 15 estádios. Muitos dos Yehudim tinham vindo visitar Marta e Miriam para as consolar acerca de seu irmão. Marta, ao saber que Yeshua chegava, saiu-lhe ao encontro. Miriam, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Yeshua: Mestre, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Elohim, Elohim te concederá. Respondeu Yeshua: Teu irmão há de reviver. Disse Marta: Sei que ele há de reviver na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu Marta: Sim, Madonna. Eu creio que você é ungido, o filho de Elohim, que havia de vir ao mundo. Baruch Hashem. Vamos então compreender essa passagem da Brita Hadashah, trazendo também, o entendimento da Parashat Hashavua. Aqui vai contar a história do momento em que Elazar, que era um amigo pessoal de Yeshua, padece por uma enfermidade que o leva à morte. Ele tem 2 irmãs, a Miriam e a Marta, e a Marta vai mandar notícias a Yeshua da doença de seu irmão. Contudo, Yeshua, ele prolonga o tempo, por revelação divina, ele sabe que Elazar vai falecer daquela enfermidade, e ele vai deixar que isso aconteça para que haja honra ao nome de Elohim, e para que também ele fizesse, como eu falei da outra vez que nós estudamos a Brita Hadashah, da questão do cego de nascença, ele era necessário que ele fizesse aquele ato de ressuscitar um morto, já sepultado,
Não como aconteceu das outras vezes que Yeshua ressuscitou pessoas que tinham acabado de falecer. Uma vez o rapaz ainda estava sendo carregado para ser sepultado e Yeshua para o enterro por conta da mãe, que ele fica com muita dor, e ele ressuscita aquele rapaz. Da outra vez a menina, né, que ali está escrito Talita, mas não é o nome dela, ali é Talita. Talita é o que Yeshua usou, o Talit, para levantar aquela menina. Ela estava começando a morrer e Yeshua desperta ela de volta do sono da morte. Mas por que Yeshua, quando a gente lê no capítulo 10, os versículos anteriores aqui, onde ele estava ali na festa de dedicação do templo, que é a festa de Hanukkah, acontece o episódio de Yeshua proclamar, né, com sua boca que ele e o Eterno eram um. Né, na questão da unidade de sentimento, de entendimento, de fazer aquilo, né, que o Eterno queria que fosse feito, né, e além do mais, Yeshua, ele ainda diz ser o filho de Elohim, porque Yeshua é Mashiach, né, então por conta disso, ele queria, né, já ali naquele momento, trazer algumas explicações às pessoas do que estava acontecendo, para que as pessoas de alguma forma começassem, né, a serem redimidas por ele, porque é isso o trabalho de Yeshua, esse é o trabalho do Mashiach, né? E aí os Yehudim ali que estavam no templo, né, aqueles saduceus, né, que eram contra estas proclamações, né, porque eles não acreditavam em ressurreição. Parte deles, né, no caso os saduceus, não queriam acreditar numa redenção espiritual das pessoas, mas sim numa redenção física, um rei físico que viesse lutar suas guerras, que viesse retirar o domínio dos romanos, né, dos que estavam sempre sufocando o país, né, das mãos dos estrangeiros e libertar o povo, deixar o povo livre dos estrangeiros, das nações. E nisso houve então essa confusão, né? E eles ameaçaram de morte Yeshua. Só que Yeshua, ele queria agora fazer um ato que era profetizado para que o Mashiach fizesse, porque era profetizado que o Mashiach traria vida aos mortos. E para isso Yeshua, ele teve essa intenção de deixar que Elazar, né, entrasse pelo sono da morte por algum tempo, para que depois do episódio da cura dele, não houvesse mais dúvidas das pessoas, né? A gente sabe que, infelizmente, quem não quer enxergar, não enxerga. Assim é o que acontece lá na Parashat Korah. Korah, ele se levanta contra Moshe Rabbeinu, né? Quem era Korah? Korah estava ali naquele patamar das pessoas que estavam no templo, os grandes, né, sábios do templo que se levantaram contra Yeshua. Da mesma forma era Korah. Korah era um grande sábio da época ali no deserto. Korah era alguém que tinha muita elevação espiritual. Às vezes, a pessoa adquirir sabedoria, né, de Torá e conhecimento, não é suficiente para aquela pessoa trilhar o caminho do bem. Por quê? Porque junto com o crescimento, né, de conhecimento, a pessoa pode deixar crescer o orgulho, né? E aí o que acontece? Como a gente, né, como eu falei ali no vídeo que eu trouxe a questão do Yetzer Hará. O Yetzer Hará, ele coabita conosco em nossos corpos. E ele vai agir astutamente. Dependendo do que a pessoa deseja ou busca, o Yetzer Hará, ele vai se camuflar naquilo dali, né? Então, a pessoa que busca conhecimento e aprender os caminhos espirituais, o Yetzer Hará dentro dessa pessoa vai parecer alguém que também busca conhecimento e que sabe muito, né, sobre a espiritualidade. E ele vai desviar a pessoa com a máscara de um tzadik, né? Então ali aqueles homens no templo tinham a máscara de Korah, a mesma situação. E Yeshua quis agora fazer então o milagre da ressurreição sem que ninguém pudesse falar, não, essa pessoa aqui, ele não ressuscitou, é porque não estava morto.
ele estava com tipo em coma, e aí ele se despertou durante a ida até o enterro. Ou então essa menina não tinha morrido ainda, ela só estava muito doente. E aí, porque ele foi lá e encorajou a mãe e o pai cuidou melhor da menina, a menina levantou. Já com o Elazar, ele disse, ele, né, falou, não, ele não vai, ele não está morto, ele está só dormindo. No sentido de que ele queria que os discípulos não apressassem que ele fosse até Elazar, para que Elazar realmente fosse enterrado e daí ficasse lá um tempo onde o próprio corpo começasse a putrefar, de maneira que a ressurreição fosse milagrosa, né? E este milagre fosse contado como ele sendo o Mashiach. Porque Yeshua, ele não gritava, eu sou Mashiach, mas ele fazia os atos de Mashiach. Por quê? Porque ele sabia que entre aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, né, não iam aceitar ele. Mas entre aquelas pessoas, tinham pessoas que iriam sim compreender, para que essa luz do Mashiach fosse propagada para nós, chegou até nós, né? Por quê? Porque alguém acreditou. Assim como ele fala com a Marta, o que tu acredita? Aí ela fala a declaração dela no versículo 27, ela diz assim, sim, Senhor, eu creio que você é o ungido, o Mashiach, o filho de Elohim, que havia de vir ao mundo. Aqui ela já está mostrando que parte das pessoas compreendeu essa questão dele ser filho de Elohim, né? Então ela está aqui reafirmando o que o próprio Yeshua falou no templo, na vez que ele foi lá na festa de Hanukkah, antes dessa questão aqui da morte do irmão dela. E ela vai dizer, não, eu sei, nós acreditamos que o Senhor é sim o Filho de Deus, o Filho de Elohim, aquele que tinha que chegar aqui, aquele que tinha que vir, e nós acreditamos. E aí ela, né, depois desta resposta, ela prova que ela estava o quê? Do lado de Yeshua, no sentido de confirmando a sua missão de Mashiach, de ungido. Baruch Hashem. É importante nós sabermos que Yeshua sempre, quase praticamente todas as palavras dele são códigos, parábolas. E ele vai dizer uma parábola para seus discípulos, mas a gente vê que os discípulos de Yeshua, eles ainda não estavam acordados para todos os códigos nesta época, né? Para o Hashem. Era tudo muito difícil, porque Yeshua não falava abertamente, né? E existia muita desavença entre os judeus naquela época. Até hoje você vê que as pessoas não aceitam o Mashiach e Yeshua pelo fato de não entenderem suas parábolas. Então ele fala aqui, olha só, no versículo 9, ele fala assim, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque verá a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim tenho falado, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso aqui, ele está dizendo, quando a gente vai dormir é de noite, né? Assim, está tudo escuro. A hora do dia é 12, tem luz, mas quando anda de noite, tropeça, porque está escuro. Ele está dizendo que ele está morto, porque, como eu já comentei para vocês em outros vídeos, né? Quando a alma sai do corpo, ela não enxerga mais a luz do sol. Essa luz que a gente percebe no mundo físico, a alma não vê. E a alma ainda fica presa aqui neste mundo físico por alguns dias. São só de pancadas no túmulo são 3 dias, né? Fora se tiver mais julgamentos para fazer. A alma ainda fica 7 dias aqui visitando sua casa, visitando os lugares onde a pessoa costumava ficar, né? Yeshua sabe de tudo isso. Yeshua sabe que Elazar ainda está por aqui. Só que ele está na noite. Ele está na hora do sono. E ele diz, olha, eu vou lá despertar ele. Eu vou lá, ou seja, eu vou lá ressuscitar ele, né? E aí, depois, quando ele vê que os talmidim não entendem, aí ele fala claramente para eles, ó, ele está morto. Elazar morreu. E aí ele diz, e por sua causa me alegro de que eu lá não estivesse, para que creais. Olha só, porque se Yeshua tivesse lá,
que ia acontecer? Na hora que Elazar arruinasse da doença, Yeshua ia curar ele. Não ia deixar seu amigo sofrendo. Mas como Yeshua não estava lá em Jerusalém, né, em Betânia, que é perto de Jerusalém, que Yeshua teve a confusão no templo em Jerusalém, a confusão da questão dele dizer que ele era filho de Elohim e ele ser caçado para ser morto pelos sábios lá. E aí Yeshua teve que sair fugido de lá. E aí ele fala, eu me alegro por eu não estar lá. Então tudo é para o bem. Então os sábios tangeu Yeshua, botou para correr de lá de Jerusalém. Foi bom, por quê? Porque agora, com a morte de Elazar, porque Yeshua não estava lá para impedir a morte, Yeshua pode fazer a ressurreição dele, e isto vai contar, até hoje, está escrito isso. Isso é prova de que ele é Mashiach. Mais uma prova, porque somente Mashiach tem esse poder de trazer alguém da sepultura desta forma, já em putrefação, Isso era um dos milagres que seriam feitos por Yeshua, pelo Mashiach. Porque olha aqui, ele vai confirmar, aqui no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Baruch Hashem. Isso aqui, Yeshua não está falando dele mesmo, porque sempre é código, vamos aprender. Aqui ele está falando do eterno. E ele abre a boca em profecia. Quando a gente vê as profecias dos profetas no Tanar, como é que os profetas declaram suas profecias, as profecias vindas do Eterno? Em primeira pessoa. Parece até que é o próprio Eterno ali falando, mas é o Malar falando, O Malachim fala para o profeta e o profeta fala para o povo. Só que fala em primeira pessoa. Eles não falam assim, Elohim está dizendo que ele é isso e aquilo, que ele vai fazer isso e aquilo. Não, ele fala assim, eu sou o Eterno, eu vou fazer isso e aquilo. Não é assim? A gente já leu várias vezes os profetas. É assim que o profeta abre a boca e fala. Yeshua é profeta. Ele está profetizando aqui para poder provar, aqui nesse texto aqui, está provando aquilo que ele disse lá no templo. Eu e o Eterno somos um. O que ele quer dizer isso? O que o Eterno quer, o que o Eterno determina, eu vou falar, eu vou fazer. A minha boca é canal de Deus. Eu sou um canal. Eu sou um com ele. Baruch Hashem, e ele me enviou. Ele me enviou para fazer suas obras. Baruch Hashem. E uma das obras do Eterno aqui nesse mundo é ser o quê? Ressurreição, vida, trazer de volta quem estiver morto. Tanto na fisicalidade quanto na espiritualidade. Principalmente espiritual, porque aqui como a própria Marta está nos lembrando aqui, no versículo 24, a Marta vai dizer, sei que ele há de reviver na ressurreição do último dia. Então, quando Yeshua fala que se ela acredita que ele poderia viver de novo, ela já fala da ressurreição. Marta também é contra os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Por isso, Marta seguia Yeshua. E todos os fariseus, os parushim, tinham essa mesma visão. Baruch Hashem. Às vezes as pessoas pensam que todos os fariseus da época de Yeshua eram contra Yeshua. Não. Yeshua era fariseu e tinha um grupo grande de fariseu que era a favor, sim, dele. Nicodemos, como nós já estudamos aqui no canal, ele era um parush, um fariseu, e ele acreditava em Yeshua. O problema de Nicodemos é que ele fazia parte do Sanhedrin. E lá no Sanhedrin, a maior parte dos homens daquela época eram saduceus, sadiquim. E este grupo, que eram os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E a maior parte dos membros dos 70 sábios dali do Sanhedrin eram os saduceus. E nisso houve essa confusão no templo, lá na festa de Hanukkah, poucos dias antes deste episódio que nós estamos estudando hoje. Entende? Então aqueles que procuravam matar Yeshua eram este grupo de pessoas que dizia que a vida só era essa aqui na fisicalidade. Que a gente tinha que cumprir mandamentos, sim, tinha que cumprir os mandamentos, mas que morreu, acabou. A alma vai para o paraíso, A alma que foi corrigida, sobe para o paraíso e pronto. Não tem que se preocupar que não vai voltar mais aqui. Já Yeshua trazia uma outra visão. Yeshua trazia a visão da reencarnação. Isso não é dito.
Por isso que aqui em Mahanaima nós englobamos tudo que for verdade de Torá, Baruch Hashem, dos nossos sábios, de Rabbeinu e Yeshua, não escondemos como Roma fez, pegou o nosso Mashiach e pintou uma idolatria pagã, cobrindo a verdade do que Yeshua é e sempre será. Sadik, aquele que é totalmente conectado com a divindade, como Errad. Yeshua chega a ser Errad com o Eterno. O que é ser um com o Eterno, ser Errad? Ele não vai desviar de nada da vontade do Eterno. É isso que ele diz, que nós também temos que ser um. Nós também temos que ser errado. Quando a gente reza o Shema Israel, a nossa consciência tem que se voltar para ser errado com o Eterno. Quando ele diz Shema Israel, ali a gente está convocando retidão com ele. Quando a gente pega a palavra Israel e divide ela, Ishar, né? A gente vai não ler Israel, mas ler Ishar. Ele quer dizer reto com Deus, um só com Deus, no sentido de estar reto, de estar alinhado totalmente com Deus. É isso. Então, Yeshua, ele já estava corrigido. Yeshua é corrigido. Yeshua não é nós que está aqui pelejando, não. Yeshua já era uma alma perfeita. Ele veio de Cadmon, né? Ele é o homem primordial, original, sem queda, sem pecado. Baruch Hashem. Por isso que aqueles homens tortos, que tinham metade de luz e a outra metade de escuridão, não entendiam o mestre, né? Então, esse milagre aqui, a gente vê que Yeshua chora na frente. Depois a gente vai continuar lendo aqui o texto, a gente vê aqui, ó, que ele chora na hora que ele vê o mau cheiro, né, saindo do túmulo, porque ele amava Elazar. Mas ele deixou que Elazar passasse aquela situação. Foi necessário. Às vezes, gente, o tzadik sofre mesmo, para que uma grande luz se revele. Aí a gente pensa assim, eu tenho trilhado o caminho da Torá, eu tenho feito os mandamentos, tenho consertado minhas midot, eu tenho tentado o máximo, testado cada vez mais, melhorar, me elevar, e as tribulações não cessam, eu estou sofrendo, vem sofrimento na minha vida. A gente tem que ver esses exemplos aqui. Elazar, ele era tzadik, ele era amigo pessoal de Yeshua. Um amigo pessoal do mestre Yeshua era um tzadik. Yeshua não tinha amigo bandoleiro, bagunceiro, mentiroso, bagunceiro, pecador, não. É dito que Yeshua se sentava com os pecadores, gente, mas não é sentar para fazer amizade, não. Yeshua, ele ia onde estavam os doentes para ele curar, como ele disse, né? Os sãos não precisam de médico, né? E sim os doentes. Então, por isso que ele ia até os doentes. Ele chegava entre os doentes e ali ele trazia a luz da Torá, a cura. Porque ele era Mashiach. O Mashiach traz isso mesmo. Como ele profetizou que com a boca dele é ressurreição e vida. Mas nós não somos idólatras. Nós não vamos pegar o texto que ficou na mão de Roma. Esse texto ficou na mão de Roma durante muitos e muitos anos. Roma mexeu. Acredita em mim que essa tradução que é feita em português aqui, ela não é fidedigna no que está no original do hebraico, não. Eu estou até com uma tradução com as letras hebraicas, só que eu já não sei, eu não tenho certeza se essa tradução é original, pelo fato de que quando a gente olha a tradução em português, ali naquele mesmo livro, tem alteração também. Então, provavelmente, aquelas tradução em hebraico ali, já é traduzido de uma tradução. A gente não tem o texto original na mão, mas nós somos judeus. E Yeshua era perfeito. Jamais Yeshua iria fazer atos de idolatria. Nós temos que compreender Torá. E assim nós vamos enxergar a Torá na Brit Hadashah, tendo Aruach HaKadosh como guia na nossa consciência, para interpretarmos as palavras de Mashiach. Baruch Hashem. Então, vendo aqui a manifestação do Mashiach, né?
mostrando a todos o seu trabalho, nós trazemos a Parashat HaShavua, onde Moshe Rabbeinu não era Mashiach na época dele. Moshe era o Mashiach também. Naquele momento, ele trouxe salvação, libertação para o povo, vida. Ele não trouxe morte, ele trouxe ressurreição e vida, assim como Yeshua. Mas Moshe Rabbeinu estava em outro tempo, o povo ainda não podia receber redenção naquele tempo, não estava preparado para isso. Como Yeshua, quando veio há 2000 anos atrás, o povo também não estava preparado para a redenção. Baruch Hashem, hoje é o tempo aceitável. Acorda, você que está me escutando, acorda. Porque está estreitando o relógio. Yeshua disse, 12 horas de dia nós temos. Isso é profecia também. Se nós temos um tempo de 12 horas. Eu já falei para vocês que os tempos são divididos por eras. São 12 eras. Cada era é um dos signos, né? Uma das constelações, uma das tribos de Israel. E estas eras, elas duram por volta de 500 anos. Yeshua disse, nós temos 12 horas de dia. E então vem a noite. Vem a escuridão onde tropeçarão. Esses tropeços são aqueles que não estarão prontos para quando vier a noite. A noite vai chegar. Está próxima a noite. Está próxima a vinda de Mashiach ben David. Onde os mortos, aqueles que irão entrar para a noite, eles não subirão na primeira ressurreição. Eles não se levantarão para receber Mashiach. Estarão tropeçando em suas transgressões. Lá Korah desceu ao abismo, vivo. O Eterno abriu a terra e jogou Korah no inferno, vivo. Korah e toda a sua congregação foi para a noite tropeçar. Moshe, sendo ali figura de Mashiach, foi confirmado através da atitude dele ali na Parashá. Nós ainda vamos estudar que ele era sim libertador do povo e que as palavras de Moshe não eram de mentira e que Aharon era sim escolhido do Eterno para ser sumo sacerdote, como Moshe tinha trazido, que Moshe falava a verdade, que Moshe era Ishar El, Moshe era reto com Deus, Moshe era errado com Deus, assim como Yeshua também. Baruch Hashem. É tão maravilhoso quando a gente consegue enxergar a Torá na Brita Hadashah. Bendito seja o Eterno. Peço a vocês, compartilhe esse vídeo. É necessário que os Talmidim acordem. Eles ainda estão pensando na fisicalidade. Os Talmidim, muitos deles, Yeshua fala códigos e os Talmidim não entendem. Jogue o vídeo para todo Talmid Yeshua, aquele que diz, eu sigo Jesus. Manda para ele, para que ele comece a entender quem é Yeshua de verdade. E se converta e pare de abominar o povo de Israel em seu coração. Porque fica em falsidade, torcendo por guerras em Israel, torcendo para Israel, mas na hora que fala, segue Israel, segue o povo de Israel, segue a Torá, não quer. Hoje eu fiquei irritada com uma criatura, que eu não vou dizer aqui o cargo dele, fazendo profecia. Porque agora vai acontecer isso e aquilo e aquilo. Nessas horas aparece um monte de falso profeta, colocando data, falando que vai acabar, que isso vai acontecer, que fulano vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Agora fala para essa pessoa seguir o Deus de Israel, como o judeu segue, que ele não quer. Agora dizer que Deus é Deus de Israel e que Israel está em guerra, então o Messias vai voltar. Por que vocês pegam referência de nosso povo, se vocês não são nosso povo? Porque se você fosse nosso povo, você se convertia à Torá sagrada. Baruch Hashem. Chega de mentira, Korah, que descerá ao abismo. Baruch Hashem, eu peço a vocês, vamos aumentar a minha voz, a nossa voz aqui nesse canal, onde nós buscamos a verdade da Torá, sem mentira, sem negócio de um Yeshua que não fala a verdade.
Não tem esse negócio de messiânico. Não acredita em reencarnação. Então você não é judeu. Você não segue Yeshua, o verdadeiro mestre. Baruch Hashem. Eu sigo o Rabbeinu Yeshua. E nós aqui no nosso canal, na nossa congregação, seguimos a verdade. Seguimos a Torá Sagrada. Baruch Hashem. Deixe um like nesse vídeo. Vamos fazer este canal crescer. Vamos fazer esta voz da verdade da Torá Sagrada na Brita Hadashah ecoar o mundo que está perdido. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Por favor, deixe um comentário também. Isso ajuda também o canal. Faça uma contribuição conosco. Envie seus massarot, suas sedakot. Amém? Baruch Hashem para a nossa congregação. Para nos ajudar a aumentar, né, as possibilidades de chegar longe, né, a palavra do Eterno, sem negócio de passar mel, nem negócio de rebocar, nem mistura. Baruch Hashem, somente a verdade da Torá Sagrada. Amém. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.